E se você precisasse sobreviver a um apocalipse zumbi, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Rick Grimes e o seu grupo tentando sobreviver. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em The Walking Dead, temporada 2, episódio 3. No último vídeo, nós vimos os sobreviventes encarando uma ordem em uma rodovia congestionada, e nisso a Sofia acabou fugindo por meio do mato por conta de um walker. O Rick tentou ajudar a garota e fazer ela voltar até o pessoal na estrada, mas isso não deu muito certo, e ela acabou se perdendo. Por isso, os sobreviventes formaram um grupo de busca para tentar encontrar a garota, e depois de um tempo indo atrás dela, e até mesmo um dia ter se passado, uma nova busca foi feita, dessa vez levando o Carl junto. Só que no meio da busca, o Rick, o Shane e o Carl encontram um cervo selvagem, e acabam tendo um momento único com o animal, que encarou diretamente o Carl. O problema é que esse momento se transformou num pesadelo, já que o Ouris estava caçando na região e deu um tiro certeiro no cervo, que acabou atravessando e pegando no Carl. Sem escolhas, o Rick levou o garoto até a fazenda do Herschel, que fez uma pequena operação para tirar o fragmento da bala, sendo que os outros 5 só poderiam ser retirados colocando o Carl sob anestesia e com um respirador para auxiliar na cirurgia. E como o Rick passou o dia todo doando sangue para manter o Carl vivo, sobrou pro Shane e pro Ouris buscarem os suprimentos em uma escola próxima. O problema é que após pegarem tudo que precisavam, eles ficaram presos no lugar que estava infestado de zumbis. Então nós começamos vendo o Shane e o Ouris correndo dos zumbis, enquanto o Rick conta uma história do tempo de escola, quando o Shane roubou o carro do diretor, bem no estacionamento. E aí o Shane deixou esse carro com várias sementes dentro, no meio de uma granja, e conseguiu voltar a tempo para a escola antes da aula acabar para avisar o diretor que o carro dele tinha sumido. E ele estava contando essa história só para afirmar que o Shane ia conseguir voltar com os suprimentos. E a Lori só fala que o Rick precisava comer para recuperar as forças, pois o coitado já tinha feito mais de 2 transfusões. Enquanto isso, o Shane e o Ouris estão encurralados na quadra esportiva do lugar, e o Shane menciona de escapar pela janela, e o Ouris explica que a queda é grande, sem nada para amortecer, além de falar que ele não passaria por aquela janela, e não iria se dar bem na queda também. Então, o Ouris explica o plano pro Shane, onde ele iria atirar em alguns zumbis, e o Shane aproveitaria a distração para ir até a janela, e depois dar cobertura para ele correr até o vestiário para escapar por lá, já que as janelas eram um pouco maiores. E depois eles se encontrariam nos fundos da escola. Aí o Shane fala que o cara é um baita de um maluco, mas o Ouris apenas diz que está tentando corrigir o erro que cometeu com o Carl. Com isso dito, eles começam um plano, com o Ouris atirando em alguns zumbis e pulando que nem um saco de batata no chão. E na mesma hora o coitado é agarrado por um walker. Por sorte, o Shane dá um headshot no zumbi, e o Ouris consegue se recuperar e correr até o vestiário a tempo. Enquanto isso, o Shane estava correndo para as janelas e atraindo a atenção de outros zumbis. Por isso ele quebra a janela rapidamente, joga os suprimentos e a shotgun e se prepara para pular. Mas antes que ele consiga, um walker segura o cara. Ele tenta se livrar na base do soco, mas só consegue quando usa a pistola. O problema é que isso faz ele cair que nem um pacote de batatas também. E por sorte, a queda ferrou só o tornozelo dele. Passando pro Glenn e pro T-Dog, eles finalmente chegam na fazenda e tem uma pequena discussão se devem tocar a campainha ou algo assim. Mas digamos que o T-Dog não acredita mais nesse tipo de coisa. Mas antes que eles invadam a casa, a Meg recepciona a dupla, perguntando se eles fecharam a porteira da fazenda depois que entraram. E logo ela percebe o ferimento do T-Dog, e o cara explica que ele não foi mordido, só é burro mesmo. Então a mulher diz que eles vão dar uma olhada nisso lá dentro, e também oferece algo para eles comerem. Mas antes disso, eles vão checar a situação do Carl, e falar que estão ali para qualquer coisa que precisar. E digamos que a situação do Carlinhos não está das melhores, já que o Herschel avisa que se os dois não voltarem logo, ele vai precisar operar o garoto sem o respirador, pois não podiam mais esperar. Enquanto isso, na estrada, o Daryl não consegue dormir, afinal a Carol não para de chorar por conta da Sofia. Então ele pega o magazine da sua pistola com a Andrea e avisa que vai atrás da Sofia. E apesar do Dale achar que essa não é uma boa ideia, a Andrea meio que manda ele ficar quieto e sai junto com o Daryl para buscar pela garota. Na mata, a Andrea se questiona se eles realmente vão encontrar a Sofia, e o Daryl diz que ela está com o mesmo olhar que todos os outros, de que seria impossível encontrar a garota, sendo que eles tinham acabado de começar a procurar. Só que a Andrea não bota muita fé nisso, mas o Daryl diz que eles não estão nas montanhas do Tibete, e sim na Geórgia, e que a garota poderia ter se enfiado em uma das várias fazendas que tem por lá. Ele até mesmo fala que as pessoas se perdem e são encontradas o tempo todo, e quando a Andrea diz que ela só tem 12 anos, o cara fala que se perdeu quando era mais novo que ela e que passou 9 dias no meio do mato, só comendo frutas vermelhas e se limpando com erva venenosa. Além disso, ninguém foi procurar pelo coitado, já que o Mary estava detido no centro juvenil e o pai dele estava ocupado dando umas relaxadas com uma garçonete, e foi por isso que ele conseguiu voltar sozinho para casa. E quando chegou, ele fez um sanduíche e viu que estava com uma coceira tenebrosa onde o sol não bate. E é claro que essa história acabou arrancando umas risadas da Andrea. E aí, o Daryl diz que a Sofia ter gente procurando por ela é uma grande vantagem. Bom, galera, começando pelos dois encurralados na escola, eu comentei antes que o plano deles para pegarem os suprimentos foi muito falho, já que todos os sinalizadores foram gastos, e eles teriam sido muito úteis para atrair os zumbis. O plano que o Oates bolou era bem arriscado, e com muita sorte, deu certo.
certo, pois só na queda do Oates ele já poderia ter sido mordido, já que pela maneira que ele caiu, o cara poderia ter batido o queixo no chão, apagado momentaneamente por causa da dor e virado comida de zumbi ali mesmo. Por isso, a melhor maneira era o cara tentar se pendurar e aí sim largar para diminuir o tamanho da queda. Afinal, o Oates é bem pesado, e ele poderia ter machucado os joelhos nessa queda também. E falando em queda, o Shane também teve muita, mas muita sorte de ter machucado apenas o tornozelo naquela queda, pois ele poderia ter caído de costas por conta do ataque do zumbi. E aí a lista de coisas ruins que poderiam acontecer seriam bem grandes, desde fraturas vertebrais até traumatismo craniano por bater a cabeça na hora da queda. A melhor forma de cair dessa altura é se pendurar igual o Shane fez para reduzir a altura, porém na hora de pular, você deve girar parcialmente em direção onde você vai cair, e aí rolar para dissipar toda a energia da queda. E acreditem em mim galera, um rolamento faz toda a diferença na queda. Sim, executar um rolamento perfeito é bem complicado, mas o que importa mesmo é você conseguir transferir essa energia pro chão. Mesmo que saia errado, com certeza vai ser melhor que cair seco no chão com os dois pés, já que fazendo isso, você vai correr o risco do impacto fazer um efeito sanfona, e você vai dar de queixo ou de cara nos próprios joelhos, cortando a boca ou coisa pior. E acreditem em mim, isso aí acontece. Eu já vi acontecendo com iniciantes de parkour que foram pular de lugares altos e beijaram os próprios joelhos. Se eles quisessem fazer de uma forma extremamente segura, dava pra tentar arrancar os cabos ou cordas das faixas atrás deles, e usar como uma corda para descer, porém precisaria limpar a sala dos zumbis. E pra fazer algo assim, o Oates poderia sair levando todos pra longe, e o Shane limparia os retardatários, e aí o Oates voltaria para a sala depois com ela segura e fechada. Já sobre a busca noturna do Daryl e da Andrea, bom, isso aí é bem arriscado né galera? Primeiro que a Andrea está desarmada, e se um zumbi aparecer no caminho de surpresa novamente, ela vai ter uma certa dificuldade para se defender, e depender do Daryl para salvá-la. Talvez uma das poucas estratégias aqui seja o Daryl ficar com a besta enquanto a Andrea usa a lanterna e chama pela Sofia. É óbvio que isso pode atrair zumbis, mas daí o Daryl finalizaria o Walker silenciosamente, mas até isso pode ser arriscado de se fazer à noite. De volta à fazenda, a Lori está na varanda pensando se o Carl vai conseguir, e também se esse mundo que eles vivem não é mais para crianças. O Rick até fala que eles têm uma, e o Carl vive nesse mundo. Aí a Lori acaba se abrindo com o Rick, dizendo que ela acredita que se o Carl morrer hoje, talvez seja o melhor, pois ele não precisaria viver que nem eles, sempre com medo e como se estivesse com uma faca apontada para si mesmo todo dia, além da fome e sempre ter que ficar fugindo e correndo, para no fim acabar igual um animal que apenas pensa em sobreviver, já que esse é um mundo extremamente perigoso para se viver, e ela acha que se ele morrer seria melhor para ele. Então Rick pergunta o que mudou, já que no CDC ela discutiu com o Jenner, dizendo que eles iriam sobreviver o tempo que fosse preciso. E aí a Lori diz que quase chamou pela Jaque outro dia, pois tinha esquecido que ela já tinha morrido, e que depois de tudo que aconteceu recentemente, com a horda na estrada, a Sofia desaparecida e o tiro que o Carl levou, ela acabou perdendo as esperanças de que exista algo que vale a pena nesse mundo. E como a Jaque partiu dessa para melhor, ela não tem mais que se preocupar com tudo isso. E por isso, talvez o Jenner realmente estivesse certo. Porém, o Rick fala que nada que o Jenner disse importa, e que ele simplesmente desistiu. E o cara fica sem acreditar que a sua esposa acha melhor que o Carl bata as botas. Com isso, a Lori apenas questiona porque seria melhor continuar sobrevivendo. Já na escola, o Shane segue tentando escapar, só que agora com duas mochilas nas costas e mancando. E logo o cara volta a encontrar zumbis pelo caminho. E quando ele achava que estava encurralado, o Oates surge finalizando um Walker e dando esperança pro Shane. A dupla divide a carga e continua mancando para escapar, procurando um jeito de fugir do lugar. Mas logo que eles param para descansar, mais zumbis surgem atrás de uma cerca, forçando eles a continuar. No caminho, os dois caem no chão, e o Oates manda o Shane levantar para eles darem a volta e chegar até o carro. Mas o Shane não está muito otimista e fala que eles não vão chegar, mandando o cara pegar as mochilas e ir embora. Só que o Oates diz que não vai abandonar o cara ali. Então o Shane se levanta e pergunta quantas munições o cara ainda tem. O Oates fala que tem 4, e o Shane diz ter 6, e aí eles voltam a fugir enquanto atiram nos zumbis. Nesse momento, o Carl acaba acordando na fazenda, e ele começa a falar do lindo servo que ele viu na floresta, e de como aquele momento foi mágico e único. O problema é que ele não consegue terminar de falar, e começa a ter uma forte convulsão. O problema é que eles não podem fazer nada além de esperar passar. Logo, Herschel fala que o cérebro do garoto não está recebendo sangue o suficiente, e que a pressão dele está caindo. Por isso, ele precisa de uma nova transfusão. No mesmo momento, o Rick se oferece, e o Herschel tenta falar dos perigos, como entrar em coma ou ter um ataque cardíaco. Mas o Rick não liga pra nada, e fala que eles estão perdendo tempo discutindo. Por isso, o Herschel se apressa para fazer a transfusão. De volta ao trailer, a Carol sobe no teto para ficar de vigia junto com o Dale, que tava dando uma fungada numa carteira de cigarro, talvez só para se lembrar do gostinho do tabaco. E logo, Dale aponta a direção para onde eles foram, e a Carol diz pro senhor não se preocupar, pois a Andrea está com o Daryl, e se algo acontecer, ele vai protegê-la. O problema é que o senhor apenas escuta a segunda parte, e fica ainda mais preocupado. Então ele pede pra Carol ficar de vigia, pois ele precisava buscar um negócio. Mas a Carol diz que não sabe usar a arma, por isso o senhor fala pra ela só ficar de olho, e gritar se ver alguma coisa, pois ele não iria longe. Ao mesmo tempo, o Daryl e a Andrea estão na busca pela Sofia, e escutam algo na floresta. E assim que vão checar,
seguida, eles encontram um acampamento com um cara que decidiu deslogar do servidor PVP da pior forma possível, já que agora ele praticamente virou um zumbi pinhata. E digamos que a imagem não fez muito bem pro estômago da Andrea. E pra piorar, o Daryl continua escrevendo a cena, só pra fazer ela vomitar por ter dado risada da história dele, aquela da coceira onde o sol não bate por conta da era venenosa. Por sorte, ela não tava com muita coisa no estômago, e o Daryl diz pra eles continuarem, só que a Andrea não acha justo deixarem um cara ali pendurado. Mas o Daryl deixa claro que finalizar o Walker é desperdiçar uma flecha, pois o cara já tinha feito a escolha dele de deslogar. E como a Andrea fica encarando o zumbi campista, o Daryl pergunta se ela decidiu se agora quer viver ou não. Aí ela diz que responde se ele gastar uma flecha. Então após concordar, a Andrea responde que não sabe se quer viver, se ela precisa viver ou se é apenas um hábito. E com isso, o Daryl reclama que ela não respondeu nada e finaliza o Walker, dizendo que aquilo é um desperdício de munição. Ok, sobre o Rick e a Lori, é normal se questionar desse tipo de situação. Afinal, o mundo como conhecemos simplesmente acabou, e agora toda a humanidade precisa se readaptar a essa nova realidade. Com certeza vai ser difícil restaurar a sociedade ao que ela era, porém se todo mundo desistir, nós iríamos ser extintos, né pessoal? E vamos combinar que não é impossível você criar lugares seguros no apocalipse, e o maior problema nem seriam os zumbis, e sim os humanos. Por exemplo, na fazenda do Herschel, eles poderiam pendurar latas nessas cercas próximas da casa, para escutar caso algum zumbi estivesse por perto, pois é muito fácil acabar sendo mordido por um zumbi ninja no momento de bobeira, quando for sair da casa pela manhã, por exemplo. Já o Shane e o Ouris, provavelmente eles estão precisando dar uma boa pensada se tudo aquilo que eles estão levando é realmente necessário. Por isso, o Ouris precisava dizer o que era realmente necessário, para deixar o resto para buscar depois, e eles poderiam dividir a carga, ou pelo menos esconder uma das mochilas em um lugar que eles poderiam passar para pegar de carro depois. E outra opção seria começar a procurar por objetos que façam barulho e sirvam de distração sonora ou visual para os zumbis, e começar a lançá-los para o lado contrário para atrair a atenção dos zumbis. E sobre a convulsão do Carl, realmente não tem muito o que fazer, galera. O que pode ser feito é proteger a cabeça com uma toalha, não colocar nada na boca e nem mobilizar os braços e pernas, além de tirar qualquer objeto próximo para evitar que a pessoa se machuque. E depois que passar, é preciso colocar a pessoa de lado, para evitar a aspiração, além de checar o pulso e a respiração. Agora sobre o maluco que deslogou do server, eu concordo com o Daryl. Finalizar o zumbi é desperdiçar uma flecha, e já que ele fez isso, o melhor era cortar aquela corda e recuperar a flecha, afinal esse recurso é extremamente escasso. E deixar ela no Walker é pura burrice, sem contar que eles deveriam ter dado uma boa vasculhada no acampamento do cara, pra ver se encontravam alguma coisa de útil, já que o coitado vivia ali sozinho, e devia ter equipamentos ou enlatados que serviriam pra alguma coisa. Enquanto isso, na fazenda, o T-Dog está sofrendo bastante com os pontos, e a Patrícia pergunta se os antibióticos eram de um amigo deles, o tal do Mary Dixon, mas o Glenn explica que o cara não está mais com o grupo, e que foi o Daryl, o irmão dele, que deu os remédios pro T-Dog. E o T-Dog não perde tempo pra falar que não sabe se o Daryl é um amigo, mas a Patrícia deixa bem claro que naquele momento, ele foi um amigo, já que aqueles antibióticos salvaram a vida dele, pois se demorassem mais pra chegar ali, o cara tava lascado. E como não aguentava ver um amigo sofrendo, o Glenn vai pro lado de fora rezar, e não demora muito pra Meg ir lá dar um susto no cara, perguntando o que ele estava fazendo. O Glenn explica que essa é a primeira vez dele tentando rezar, e ela pede desculpas por ter estragado isso, mas o cara fala que Deus deve ter pego o recado, e a Meg pergunta por qual motivo ele estava rezando, e o Glenn fala que era pelos seus amigos, pois todos pareciam estar precisando. E aí ele pergunta se ela acha que Deus existe, e a Meg responde que sempre acreditou na fé, mas que ultimamente ela tem se questionado, já que deve ter muita gente rezando, e várias preces provavelmente ficaram de lado. E digamos que essa não era a resposta que o Glenn esperava, já que não deu esperança alguma pro cara. Aí a Meg pede desculpas e vai pegar algo pra ele tomar, dizendo que ele pode decidir no que acreditar, mas que no fim ele precisa fazer o bem, não importa o que aconteça. Já dentro da casa, o Rick estava bem esgotado por conta das transfusões, mas ele começa a contar do encontro que o Carl teve com o cervo na floresta, e como o animal ficou parado lá olhando o Carl nos olhos, e que parecia que ambos estavam se encarando em um momento único, e que o garoto era puro, e era sobre isso que ele estava falando quando acordou, e isso é algo que vale a pena viver. Além disso, o Rick fala que não deve existir apenas morte nesse mundo, e que deve ter algo que vale a pena viver, algo parecido com aquela fazenda. O problema é que o Carl não está melhorando, pois ele está perdendo sangue mais rápido do que eles podem repor, e com um inchaço no abdômen, é só questão de tempo para ele bater as botas. Por isso, o Herschel fala que o casal precisa tomar uma decisão agora, porque eles não podem esperar mais. Então, o Rick vira para Lori e diz que ela precisa decidir o que eles vão fazer, e a Lori fala que eles irão fazer a cirurgia. Aí o Herschel e a Patrícia trazem a mesa de cirurgia e começam a preparar o Carl. Só que no momento que o Herschel manda o casal sair do quarto para iniciar a operação, um carro chega na fazenda. Era o Shane com todos os suprimentos necessários para a cirurgia. O problema é que só ele retornou, e o Ouris não conseguiu. Rapidamente, o Herschel fala para ninguém contar nada para Patrícia, pois ele precisava dela para a cirurgia, já que ela era a mulher do cara, e essa notícia deixaria ela devastada. Aí o senhor corre para dentro da casa com os suprimentos para operar o Carl. Enquanto isso, o Shane, em completo choque, tenta explicar o que aconteceu, dizendo que para todos os lados que eles corriam, eles eram perseguidos por walkers, e quando eles estavam só com 10 munições, o Ouris
mandou ele correr, que ele daria cobertura, e foi isso que o Shane fez. O problema é que quando ele olhou pra trás, o cara tinha sido pego, e dá pra ver que a Meg ficou extremamente triste com a notícia, e logo vemos ela chorando na cozinha, com o Glenn ao seu lado, e o rapaz pergunta quem mais ela perdeu nesse apocalipse, e a garota aponta para sua madrasta e o seu meio-irmão, e parece que essa conversa faz os dois se aproximarem mais um pouco. Já na estrada, o Daryl e a Andrea estão voltando pro trailer, e a Carol vê na hora que eles não encontraram a Sofia, e dá pra ver também o quanto isso está afetando o Daryl. Mas antes da Andrea entrar no trailer, o Dale pede pra falar com ela, e acaba lhe devolvendo a arma, falando que ele se preocupa com ela, e que por isso acabou fazendo escolhas por ela que não deveria ter feito. Por isso, ele diz que não iria mais se intrometer, mas o senhor só pede uma coisa, pra não fazer ele se arrepender de ter devolvido a arma. E aí, quando a Andrea diz que vai ficar de vigia, o Dale pergunta se ela poderia perdoá-lo, e a mulher responde que está tentando. De volta à fazenda, o Herschel dá o aviso de que a cirurgia foi um sucesso. O casal fica muito feliz, e diz que não tem palavras para agradecer, e o senhor logo fala que também está sem palavras, pois não tem a mínima ideia de como contar pra Patrícia sobre o Ouris. Então o Rick fala pra Laurie ficar com o Carl, enquanto ele vai com o Herschel. Tudo isso enquanto o Shane tá com uma cara de maluco no fundo. Aí não demora muito para vermos a Patrícia em prantos, por descobrir o que aconteceu, e o Shane vai até o quarto do Carl ver como o garoto está, e depois do que ele fez para salvar o menino, a Laurie aparentemente perdoa ele, e fala que o cara deveria ficar com o grupo, em vez de ir embora como estava planejando. Na hora que ele sai do cômodo, a Meg fala para ele tomar um banho, e lhe entrega as roupas do Ouris, avisando que elas não iriam servir bem, já que são de um tamanho a mais. Mas mesmo assim ele aceita e vai pro banheiro. O problema é que chegando lá, o Shane se olha no espelho para checar os seus machucados, e logo ele percebe um tufo de cabelo faltando. E aí ele lembra do que realmente aconteceu lá na escola, já que as coisas não aconteceram bem como ele contou. Pois enquanto a dupla estava fugindo e disparando contra os zumbis, o Shane decidiu usar a estratégia de que eu não preciso correr muito, só preciso ser mais rápido do que você. Por isso ele pediu desculpas e atirou na perna do Ouris. Depois lutou com o cara para pegar a mala de suprimentos e o revólver do Rick, e foi nesse momento que ele perdeu aquele tufo de cabelo. E assim que ele se soltou e voltou a andar, os zumbis começaram a devorar o coitado do Ouris. E isso parece ter sido a gota d'água pro mental do Shane, já que o cara raspou a cabeça para esconder aquele cabelo arrancado e ficou encarando o espelho que nem um psicopata. Bom galera, vamos começar pelo T-Dog. Eu acho que o cara já tinha que ter esquecido qualquer mágoa que ele tem com o Daryl, pois o cara praticamente salvou a vida dele com aquele antibiótico. E claramente o Daryl não é nem um pouco parecido com o Meryl. Não é porque eles são irmãos que os caras são a mesma pessoa. Agora falando da fuga da escola, aqui é o momento que podemos dizer que o Shane se perdeu totalmente. É claro que ele estava num grande dilema, já que se eles largassem as malas para escapar, demorariam mais tempo para chegar até a fazenda com os suprimentos para salvar o Carl. E a única coisa que o cara pensou foi em salvar o garoto, e na estratégia de que ele só precisava correr mais que o cara para sobreviver. Mas fazendo isso, o Shane foi contra tudo que ele acreditava como policial, pois esse é o segundo crime que o cara comete em pouco tempo. O primeiro foi lá no CDC com a Laurie, só que aqui não ficou só na tentativa e ele tirou a vida de alguém. E vamos combinar, por mais que o Ouris tenha tirado de tabela no Carl, o cara não teve culpa disso. Provavelmente ele estava muito distante e simplesmente não tinha visão do garoto. E também não dava para imaginar que a bala iria atravessar o animal e pegar em um garoto parado ali. É impossível pensar nisso no meio do apocalipse. E como eu disse antes, provavelmente as duas mochilas eram necessárias para a operação ser feita no Carl. O respirador e a anestesia seriam o suficiente, pois o Herschel já estava se preparando para operar o garoto mesmo sem os itens terem chegado. Então se eles largassem essa mala no caminho para conseguir se mover mais rápido, pode ser que ambos chegassem vivos até o carro. O grande problema disso é que agora o Shane pode virar um cara imprevisível, pois ele finalizou alguém e por enquanto escapou ileso disso. Mas digamos que algumas pessoas do grupo podem duvidar da história dele, como o Dale, que já viu ele mirando no Rick, por exemplo. Outra coisa que não tem nada a ver com essa história, mas que eu não pude deixar de notar, é o tempo que o Shane deixou o chuveiro ligado. Ele cortou o cabelo todo com a água correndo. Isso aí, na minha opinião, é outro crime. Tudo bem que a água deve vir de um poço na fazenda, mas ela não se esquenta sozinha, né galera? O mínimo que eles devem fazer é racionar corretamente. Por mais louco que o Shane esteja, desperdiçar recursos nunca é correto. E por fim, foi muito atencioso do Rick ter ido junto com o Herschel contar pra Patrícia o que aconteceu com o Ouris. Afinal, o cara é policial e ele já deve ter feito isso algumas vezes. Fala galera, vocês concordam com o que o Shane fez? Me contem aí nos comentários. E se você ficasse preso em um hospital no início de um apocalipse zumbi, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de ter sempre um plano A e plano B, e às vezes até um plano C, pois nunca se sabe os imprevistos que podem acontecer no caminho.